A doutora Silvana Kuzuki, ela é doutora e ela é psicóloga, naturopata, iridologista, consultora pedagógica. Essa mulher, ela tem muita história para contar pra gente. Tem mesmo. Eu fiquei encantada porque eu não fazia ideia da metade das coisas que significam aí esses termos que você leu. E a gente vai descobrir juntas hoje, né, Lori? Junto com vocês que estão aí presentes. Quero agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos vocês que acompanham a gente ao vivo aqui às segundas-feiras. Quero agradecer a TV das Artes por estar aqui mais uma vez com a gente, apoiando. Sabe o que eu queria lembrar? Sim. Que quando nós chegarmos a 150 inscritos aqui no canal do YouTube, vamos sortear para vocês um prêmio maravilhoso que nós vamos falar no final do programa, né? Então fiquem até o final do programa e não percam. Boa noite, doutora Silvana. Oi, boa noite. Vamos começar pelo doutora. Quase lá! Ah, é verdade, quase lá? Quase lá. Estou fazendo doutorado, então estou quase lá. Ah, então você vai explicar pra gente. Eu vou chamar a doutora Silvana porque eu não consigo fazer diferente. Porque pra mim, dentro do que você conhece, que a gente conversou um pouquinho, pra mim você já é doutora. Então, Opa, assim, muito conhecimento, né? Muito conhecimento, né, Loredana? E a gente quer saber a sua história. Como começou? Você é pedagoga? Você... Sim, eu comecei na área de educação. Sim. Tá? Primeiro fiz magistério, na época que existia o magistério. Depois do magistério, fiz pedagogia. A intenção era fazer orientação educacional na época, mas como a faculdade que eu fazia precisava trabalhar para pagar a faculdade, então eu escolhi o curso noturno, fiz administração escolar. Depois comecei a trabalhar na área da educação, né, como orientadora educacional. Depois eu fiz o curso de orientação educacional, mas a intenção era realmente fazer psicologia. Psicologia. Era fazer psicologia, mas como o curso na minha época era o dia todo, Sim. Então eu tive que optar para pedagogia. Até para poder conciliar o trabalho, você já trabalhava, para conciliar né? o trabalho também. Precisava para trabalhar, né? Sim. E psicologia naquela época era o dia inteiro. E hoje a gente vê uma realidade muito presente dessa sua, que precisa trabalhar para pagar a faculdade e para estudar. Então, assim, fica às vezes fora da realidade de algumas mulheres, né? Estudar o dia todo. Na época não tinha como, eu tinha que escolher mesmo pedagogia, mas o coração me puxava para a psicologia. Mas você chegou lá. Sim, fiz muitos cursos e agora, alinhavando tudo que eu estudei em 20 anos de naturopatia. Nossa. São 20 anos. 20 anos de naturopatia. De naturopatia. Eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram. A maioria das pessoas, inclusive eu, não fazia ideia do que era naturopatia. Você pode explicar pra gente de uma forma assim? Então, vamos começar por que é o título de naturopatia. Sim. É muito mais conhecido como terapia holística. Tá? Então, eles estão fazendo essa migração para o título de naturopatia. Então, hoje é exigido para você trabalhar na área que eu trabalho, você ter pós-graduação. E quando eu comecei, eram cursos técnicos. Sim. Então, eu fiz curso técnico em naturopatia. Entendi. Então, você chegou a fazer o curso técnico em naturopatia e depois você se especializou. Sim. Então, aí quando começou a surgir a lei de que era necessário agora uma pós-graduação, eu falei, quer saber, eu já vou começar a fazer esse caminho, né? E a orientação era, poxa, Silvana, você já tem 20 anos de experiência, então não vai ter problema para você. Eu falei assim, não, eu gosto de fazer minhas coisas tudo certinho. Então, eu vou fazer cursos na área de naturopatia em pós. Então, eu fiz pós em naturopatia, pós em iridologia, pós em tanatologia, que eu acho que é o que você não leu lá. Não li. Não leu. Tanatologia é interessante. E assim, todas essas especializações que você vai contar um pouquinho de cada uma pra gente, doutora Silvana. Ui, é muita coisa. Vamos selecionar. A gente pode tentar resumir um pouquinho de cada, né? E assim, você viu uma necessidade através de uma análise de comportamento dentro da pedagogia? Como que surgiu esse interesse? Quem me levou para esse caminho, que eu acho que é isso que vocês querem saber, né? Isso. Quem me levou para esse caminho foi a minha filha mais velha. Né? Ela teve um probleminha de saúde e toda mãe quer ajudar a encontrar o caminho para a resolução da situação, né? E foi aonde eu conheci florais de Bach.
esse Começou vem por a aí. questão. Começou Sim. meu trabalho, começou por aí. E eu fiz com um psiquiatra, Uhum. bem conhecido em São Paulo também, né? Que eu sou meio enjoada para escolher os profissionais que eu vou fazer curso. Sim. Porque lidar com essa área, eu estou lidando com o ser humano. Sim. Com certeza. É uma verdade. responsabilidade. Né? Então, uma não é um responsabilidade curso grande. de final de semana que Uhum. vai me dar uma bagagem para lidar com pessoas. Sim. E assim, você trata, quando você fala de um tratamento homeopático, que eu posso falar isso, Sim, né? sim, Homeopático, você tem que entender qual é o grau da necessidade dessa pessoa e para esse tratamento. Ele direciona para esse tratamento. Ou você acha que todas as causas, de repente, com problema de saúde, você acha que a homeopatia ela tem resultado? Ou tem alguns Olha, que não, todas precisa de uma essas outra técnicas interferência? a gente vai precisar de um estudo, uma anamnese de cada cliente. Sim. Então, não dá para eu ter um protocolo, Entendi. tá? Um protocolo de atendimento. Você vai lá e fala, eu estou com gastrite. Mas eu tenho que entender por que Sim. que você está com gastrite. Então, eu vou observar o seu movimento na vida. Como que você se movimenta na vida? Sim. Tá? Tem até uma especialização que é bioenergética, que a gente vai estudar como que você se movimenta em todos os desafios que você vivencia. Sim. Então, eu não posso indicar um floral, um homeopático, um antroposófico ou a linha de florais quântico por protocolo. Não. Eu tenho que conhecer É por você. isso de tanto estudo também, né, doutora Silvana? E é isso que é importante, essa responsabilidade também. Porque quando você tem a responsabilidade de estudar aquilo que você vai oferecer para as pessoas, você sabe, pela prática e pelo estudo, que você vai direcionar para que aquela pessoa se sinta bem. Sim. E esteja com a saúde em dia, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Silvana. Qual é o seu público? Educadora. Educadora. Mulheres. Educadoras, mulheres. Professoras. Pelo fato de eu ter nascido na educação. Sim. Né? E você viu Então, muito problema para esses profissionais da educação? Porque a gente sabe que hoje em dia, e até foi dia dos professores no dia 15, que é uma profissão maravilhosa, e todas as outras dependem de um professor, a gente sabe o quanto o professor está sofrendo nas escolas, né? Questões emocionais. Eu falo que eu saí só da instituição, escola. Uhum. Porque internamente eu sou uma educadora. Sim. Porque todos esses cursos que eu fiz, se você for amarrar todos eles, alinhavar todos eles, eu educo para a vida. Para a Sim. pessoa aprender a viver. E aprendendo a viver, você aprende a morrer, que é o curso de tanatologia. Ah, que legal. Tanatologia é educação para a vida, educação para a morte. Então, tudo o que eu faço lá no consultório é isso. Eu educar para a vida. E automaticamente você vai viver. Você vai aprender a viver. Quem aprende a viver, curte a vida, acaba tendo uma boa morte. Mas o que seria isso, Silvana, uma boa morte? Uma pessoa que tem uma vida saudável, um equilíbrio interno como um todo, Ela entende o processo. ela não vai ficar doente medo. com facilidade. Sim. Ou Concorda? até mesmo com medo da morte, né? Sim, Ela vai entender que é também. uma passagem. Ela vai Também. entender que é um Mas esse final. processo dessa passagem, como que eu vou chegar até lá? Sim. Aí surge um monte de doenças. Então, se eu educo para a vida, essa pessoa vai se cuidar mais, tanto Sim. fisicamente, Uhum. tá? E principalmente emocionalmente. Que é Tudo hoje, começa por aí. que é o que mais, é onde tem a sua procura, é por questões emocionais. Por exemplo, quando chega um diagnóstico de uma pessoa lá no seu consultório, no seu espaço, o primeiro diagnóstico, ele está ligado à emoção, ao emocional? Todos. Todos eles. Todos eles. Então, a gente entende que é uma grande importância esse seu trabalho Sim, hoje, precisa. né? E a Precisa, gente tem nós aí... precisamos sim, todas as áreas, não só a que eu chamo mais, que seria a A educação. educação. Né? Como eu trabalhei com escola e trabalho há anos lá na região, tanto eu como meu marido, nós estamos lá, ele está há 35 anos na região. Eu só com escola, numa escola só, trabalhei quase uns 25 anos. Uhum. E trabalhava sempre junto com a naturopatia. Sim. Só que eu não divulgava para fora, para o bairro. Aham. Porque eu trabalhava com escola também, então eu tinha que conciliar todo o meu tempo. Então a minha clientela começou com as professoras. Sim. Sabe E- uma curiosidade que eu tenho?
Por que as mulheres procuram mais esse tipo de atendimento? Porque parece que os homens não têm problema emocional, né? Porque a procura realmente é mais por mulheres. Existe um preconceito dos homens em procurar esse tipo de tratamento? Não, na naturopatia eu tenho alguns homens. Aham. Tenho homens, tenho alunos, ex-alunos, que eu eduquei desde pequeno como orientadora. Mas a quantidade é bem menor do que a de mulheres. A quantidade é menor do que de mulheres. No yoga que eu tenho mais dificuldade. Os homens não gostam de fazer. Não, eles começam, eles param. Que Eles vergonha, começam. será? Vergonha dos movimentos? A maioria das pessoas questionam, eu não consigo ficar com a mente quieta, eu tenho que ficar parada, deixando a mente vazia. E hoje a maioria das pessoas não conseguem diminuir a tagarelice mental. Eu tenho essa dificuldade, sabia? Eu imagino. Eu acho tentei que meditar nós mulheres, há né? um tempo, não consegui. Isso, Naíris, dá para saber quem tem essa tagarelice mental. Aham. Geralmente, todas elas têm um sinalzinho característico. A sua análise, o seu estudo para saber qual é o tratamento que vai ser encaminhado para a pessoa, ela começa pela íris? Eu começo pela íris. Sim. Você acha mais fácil de Porque identificar? a gente tem um caminho mais direcionado. Explica Eu pra olho- gente como que funciona essa A essa pessoa análise vai da no íris. consultório, né? Mesmo que seja para fazer só yoga, não tá querendo a naturopatia. O procedimento eu faço uma entrevista. Uhum. Tá? A entrevista geralmente dura uns 50 minutos, Sim. porque eu vou estar mostrando primeiro eu vou conhecer a pessoa, é claro, Sim. né? A parte emocional dela, a história dela, sentir como ela se movimenta na vida, Sim. né? Conhecer o histórico da pessoa. Sim. E depois daí eu vou mostrando todo o meu trabalho, Uhum. tá? Porque aí eu, pelo menos, se for só para o yoga, eu conheço a história da pessoa, ela não vai ser um número. Sim. E Isso dá para faz ver toda a tudo, diferença, dá para né? ver tanta questão da saúde, como que tá a saúde da pessoa, questão emocional, pela íris. Sim. Nossa. Aí quando a aluna que vai para o yoga permite que eu Sim. tire a foto da Uhum. íris, eu acabo tirando porque pelo menos eu tenho uma noção do movimento que eu possa estar direcionando do yoga para ela, ou no particular a gente estar conversando, olha, Uhum. faz esse movimento que vai te ajudar em tal ponto, em tal parte do seu corpo, né? Então tenho como caminhar melhor para ajudar A pessoa a chegar ao pessoa objetivo, a né? chegar ao objetivo. A gente tem uma foto de uma íris aqui, né? Tem. Será que tem. a produção consegue colocar pra gente? Pra você só explicar pra gente, junto com o pessoal que tá assistindo, doutora? Porque, assim, é uma novidade. Eu não fazia né? ideia de que Eu existia também isso. não. fazia Loredana, ideia. muitas, assim, pouquíssimas pessoas sabem da existência desse tratamento. E, assim, é um tratamento que ele tira você daquele tratamento rápido com medicamentos, né? A iridologia, ela vai te mostrar uma predisposição tá? Sim. Então, o iridólogo, ele não vai falar, você tem câncer porque tem um sinal aqui. Uhum. Então, na anamnese, eu já pergunto o histórico familiar, Sim. tá? Porque aí na íris eu vou ver a predisposição Uhum. Então, se a pessoa faz os exames periódicos, como nós estamos Sim. no Outubro Rosa, certo? Sim. Sim. Então, lá na íris, a gente tem condições de observar se ela, por um acaso, tem algum sinal na região que representa a parte feminina, os seios. Sim. Tá? Aí eu já pergunto, na família? Tem? Uhum. Você tem uma predisposição Já Isso é não hereditário, significa né? Sim. que você Vai esteja desenvolver. ou que você vai desenvolver. Sim. Aí você me pergunta, mas o que vai desenvolver? O pico de estresse. Sim. Esses gatilhos. Então, a importância de administrar o estresse é fundamental. Eu acho que, na verdade, assim, hoje a gente está numa sociedade muito estressada, muito ansiosa, muito impaciente. Ainda mais depois da pandemia, né? Depois da pandemia, eu acho que piorou o quadro, Uhum, né? sim. E as pessoas, elas não estão sabendo lidar com essas emoções, com esses sentimentos, porque acaba não tendo controle mesmo. Isso já faz um tempo. Já faz né? um tempo. Eu acho que agora só ficou evidenciou por conta da pandemia mesmo, né? Que é o que se fala. Porque a mídia, ela acaba contribuindo para algumas informações e acaba omitindo outras que são importantes. Sim. Então, a
a gente viu que depois da pandemia vieram muitas pessoas com problemas emocionais, essa descarga de ansiedade, de impaciência, e isso reflete no corpo, somatiza no corpo. Isso já é um estudo comprovado, inclusive, reconhecido pela própria medicina, né? Sim. E a gente agora, os tratamentos é que são desconhecidos. Existem as possibilidades de acontecer os tratamentos, quando identificado, sem criar aquela dependência química, porque um remédio industrializado, quando ele é passado, ele cria uma dependência física na pessoa, que às vezes a pessoa quer sair daquele... Às vezes até faz mal para outra Faz coisa, mal, né? porque eu acredito assim, olha, até chegar a pessoa entender que aquele é o medicamento correto para a estrutura biológica dela, para tratar daquele ponto, acho que ela já passou aí por vários medicamentos, altos e baixos, altos e baixos. Por exemplo, na Organismo, área né? médica mesmo, na nossa medicina ocidental, tem o nutrólogo. Poucas pessoas conhecem Sim, um nutrólogo. porque eles... Tá? eles Ele também têm- faz esse trabalho de prevenção. Sim, Só que as pessoas não procuram Não. para se cuidar. Ela só vai esperar quando surgir Acontecer um alguma problema já físico mais concreto. E não é por aí. e é uma profissão também desconhecida, doutora, porque ela não está hoje em dia numa rede pública. Então, hoje em dia, só tem acesso a essa especialidade quem realmente tem um convênio ou consegue pagar uma consulta, porque é barato uma consulta com um nutrólogo, por exemplo. Depende da região. Depende que você da região. trabalha. Porque, assim, eu nunca vi um nutrólogo. É muito difícil a gente ver Eu não nutricionista, conheço nenhum nutrólogo, nutrólogo por pra exemplo. rede pública, por exemplo. Como que funciona? Se você vai numa clínica, lá ele vai ter a nutricionista, Sim, tá? Se você for numa clínica, sim, vai ter a nutricionista e quem organiza todo o trabalho da nutricionista seria um nutrólogo. sim. Sim, Então porque tem ele um vai- nutrólogo por trás. Sim. Tá? A gente vê muita questão do nutrólogo também em hospitais, né? Hospitais, principalmente, né? Nos hospitais. Nos hospitais, por causa da alimentação, dos doentes e tudo. Mas nutrólogo sempre está junto com o nutricionista. Você tem alguma experiência de alguém que você cuida, doutora Silvana, para falar qual é a evolução e o tempo da evolução dessa pessoa? Que começou lá com o estudo da íris, você identificou qual é o processo, ela participa do yoga, do tratamento. Tenho naturopatia. muitas professoras que praticamente acompanham o meu processo de profissão, né? Tenho Sim. alunas lá que estão comigo há 18 anos. 18 Nossa, anos. que legal. 18 anos. Aí você vai falar assim, nossa, Silvana, mas tanto assim, como que eu faço? A naturopatia, eu faço toda a prevenção, a gente ensina, conversa, faz orientação com relação ao movimento dela para administrar o estresse, Sim, mas a gente não pode deixar a pessoa dependente da gente, sim, tá? Então eu tenho que prepará-la para viver, para seguir. para seguir o caminho dela. Porque, de repente, se eu quiser viajar para a Europa, por exemplo, Sim, me mudar sim. para a Europa, pensou? Ai, que legal. Aí eu Não vou vai deixar não, doutora todas- Silvana. Todas Cuida da elas aí, gente. não. Cuida Então, da eu gente. tenho que ensiná-la Sim. nesse processo da vida dela. A Sim. cuidar da sua própria saúde, cuidar da sua autoestima, né? Então, não é justo. Não. E assim, existe algum preconceito? Porque assim, quando fala holístico, homeopata, yoga, as pessoas pensam numa coisa mais mística, né? Sim. Existe algum preconceito para chegar até esse tratamento? Que é uma coisa que eu vou repetir várias vezes aqui, porque ele é bem desconhecido. Ele não está ao conhecimento de todos, né, Loredana? É isso mesmo. E, Olha, eu vejo, assim, acho que depende muito da maneira do profissional se posicionar. Sim. Eu vejo por aí, Uhum, tá? Então, eu tomo muito cuidado sim. com a maneira que eu me posiciono. Nós trabalhamos tudo em família. Nós temos uma clínica onde tem meu marido, meu cunhado, Sim. tem a minha filha, são Sim. dentistas, né? E eu junto. Então, se eu for deixar um ar, assim, muito místico, Uhum, tem muitas pessoas que vão olhar diferente. sim, Então, eu não acendo incenso, sim, que pode levar a pessoa para uma questão holística, sim. tá? No yoga, quando eu comecei, eu não recitava mantras, Uhum. para respeitar a individualidade religiosa de cada um. Isso é legal falar isso, né? Tá, eu acho que depende muito do profissional.
E aí você acaba acolhendo a pessoa começa conhecendo e ela vai entendendo qual que é o processo daquele tratamento, participando e entendendo, que não tem nada a ver, porque aí né? as pessoas vão vendo que não tem uma ligação com uma religião em si. Sim. Isso é muito interessante, porque eu acho que muita gente tem esse pensamento, né? De Tem, ser alguma acaba coisa ligada tendo. a alguma Você religião. fala de yoga, vão imaginar os deuses indianos. Sim. Você fala em yoga, vão mentalizar o mantra Om. Uhum. Né? Você pensa em yoga, vai imaginar incensos. Sim. Não É todo um necessariamente. ritual que as pessoas imaginam. Quem que seja quiser ritual. fazer, o instrutor que Sim. quiser fazer, ele vai montar no Uhum. espaço dele esse estilo. Sim. E quem for visitar vai ver e vai falar assim, não combinou comigo. Sim. Sim. É isso. E entender, né? Mas é uma grande oportunidade quem tiver para conhecer, Com certeza. né? E sabe uma coisa que eu acho muito interessante naquele bate-papo que nós até postamos nas nossas redes sociais quando nós fomos Sim. lá? Tudo isso está ligado muito forte ao autoconhecimento. Porque a partir do momento que a pessoa vai lá para fazer a consulta com você, às vezes, eu imagino que eu estou nesse processo do autoconhecimento desde a da época da pandemia que eu fui começar a pesquisar sobre isso. A tentar entender minhas emoções, os meus pensamentos. Por que eu estou sentindo tal coisa? Por que eu estou pensando tal coisa? Então, eu imagino, você até pode confirmar pra gente, às vezes a pessoa chega lá, tá com um sintoma físico, ela não faz nem ideia de que isso vem de alguma coisa emocional, né? Sim. E Ou aí? até hereditário também, né? Eu acho que a gente tem que quebrar tabus, né? Na sociedade, em forma geral, em conceitos gerais, a gente tem que ir quebrando tabus. E eu acho que a intenção do nosso podcast também é esse, da gente levando informação. E essas informações, elas irem contribuindo, porque elas, de repente, vêm de encontro com uma necessidade de alguém que tem um tabu, ou tem um preconceito, um preconceito, é um preconceito de algo que desconhece. E, às vezes, se ela se permite conhecer um pouquinho a mais, ela vê que é algo que pode libertar ela de qualquer estado emocional ruim, de uma questão da saúde, física, da física. E eu acho que é isso que é importante. Eu acho que esse bate-papo está sendo muito legal. A gente conseguiu a foto da Iris? Não conseguiu? pôr. Então fica Não por uma conseguiu próxima colocar. vez, gente. Depois a gente pode colocar lá nas redes sociais. Isso, acompanhe Pode, depois é. nas redes sociais. Porque assim, você fala da Iris, e da Iris dá para você descobrir o quê? Em relação ao quê, doutora? Só para você poder explicar Bom, pra gente assim. Por exemplo, se você vai lá Sim. no espaço para fazer uma análise focada para a questão da iridologia. Uhum. Então, primeiro módulo, vamos falar em módulo, que acho que fica mais fácil para Fica, todo mundo sim. entender. São vários módulos que eu posso observar dentro da íris. Então, eu começo sempre pelo orgânico. Uhum. A pessoa vai querer ver como que tá a saúde física Sim. dela, como que estão os órgãos, Sim. né? Se ela já vai com a intenção, a minha mãe teve câncer, eu gostaria de saber a possibilidade disso acontecer. Então, eu já sou bem clara com a pessoa. É a probabilidade de, Sim. tá? Porque aí, observando, já tem um histórico, a mãe tem câncer, ok. Então, vamos observar lá, onde foi o câncer da mãe. Foi de útero, vamos observar a parte uterina dela na íris. Então, imaginem um relógio, para vocês Sim. imaginarem em casa como que seria a análise. O ponteiro do relógio, meio-dia em Sim. cima, né, o quadrante 11 horas e 1 hora. Esse quadrante aqui em cima, eu vou ver toda a parte cerebral da pessoa. Que Uhum. legal. Tudo que tem aqui na questão da cabeça, as glândulas, a questão do estresse, a gente também observa Sim, aqui. é onde identifica. A parte dos órgãos dos sentidos também na Sim. região. Então, se de repente tem pessoas na família com Alzheimer, meu avô teve. Então, eu vou observar aquele quadrante, se tiver sinais significativos ali, com certeza a pessoa tem uma E predisposição esses lá. sinais seria o quê? Risquinhos, bolinhas, é o quê? Nessa região do cérebro, se estiver direcionada a um mal de Alzheimer, Parkinson, depressão, síndrome do pânico, geralmente aparece raios solares, risquinhos, Como se que fosse vão parecer um raio mesmo de Sim. sol. Sim. Tá? Aí na parte de baixo da íris, aonde tem 6 horas, Aham. 5 horas e 7 horas, é toda a nossa parte de pernas, Sim. útero, a parte masculina, a feminina, a questão de rins, bexiga, é tudo naquela região ali. Sim. Então, eu tenho condições de saber como que anda a adrenal da pessoa mediante ao estresse, né?
Porque a glândula adrenal fica em cima dos rins. Sim. E ela, quando está no pico de estresse, é lógico que vai mexer com todo o organismo. Então, eu tenho uma ideia de como está a pessoa nessa questão de estresse, administração de estresse, de medo, que tem tudo relação com o rim e com a adrenal. E aí dá para saber tudo isso pela íris dos olhos, Lorena. É muito... Pulmão, por exemplo. Aí tem eu vou até fechar meus olhos aqui para não entregar, porque... Eu tô sem óculos, então eu não vou conseguir enxergar. Não vai ser hoje a consulta. Que bom, doutora. Não vai ser hoje. Porque eu tenho até medo, às vezes, de descobrir alguma coisa. Por exemplo, tem será que eu tenho isso? Um caso interessante que é... o seu pai, foi Sim. fumante desde os 14 anos, tá? Então, na hora que ele foi te gerar, conceber, o que aconteceu? A união do pai com a mãe vai a energia dos dois. Né? A união do espermatozoide Sim, com o óvulo, sim. não vai só os dois, o espermatozoide e o óvulo, Sim. não. Vai Toda a energia de movimento do seu pai e da sua mãe. Sim. Então, se ele é fumante, provavelmente você vai ter um sinalzinho na região do pulmão. Meu Deus. Por isso, então, explica pessoas que nunca fumaram na vida e tiveram câncer de pulmão. Por exemplo. Pode ser. É verdade, pode ser, né? É verdade. Porque tem gente, nunca fumou na vida e tem câncer de pulmão. Então, é a questão hereditária dessa energia que foi concebida. Gente, e essa questão da energia, ela é tão importante falar, Loredana, que eu acho, doutora Silvana, que assim, nós somos feitos de energia. É um outro tabu das pessoas, um preconceito com relação a isso. A isso. Tá? E a gente falar de energia, eu acho que ela até dentro do próprio conceito de religião. É o oxigênio, a respiração. Deus, ele é energia. Tudo, né? Quando eu falo Deus é luz, Deus é energia. Então, se ele é energia, a gente tem um pedacinho dele dentro da gente, então a gente também gera energia. E é essa energia que faz a gente atrair, que faz a gente afastar, que faz a gente se juntar, eu se unir, acredito vai muito compor. nisso. É Muito isso. mesmo. É pura física, né? Sim. E esse primeiro Física módulo que você quântica. falou, Física física quântica. quântica é incrível. Física Não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Por isso que tem que ter muito estudo. Você tem o quê? 18 anos de estudo? 20. 20 Nossa. anos de estudo. É muito tempo, Loredana. É muito conhecimento. Por isso que eu também, falo né? que o odontorado, É. a turma fala, por que você não começou mais cedo? Eu falo, acho que não ia dar certo se eu tivesse Sim. tomado essa decisão antes. Eu tô no ponto. Você tá no ponto. Lembramos, vocês estão falando- lembramos da vovó Janete, Da que vovó não tem idade para Não fazer tem as idade coisas, né? para fazer as Exatamente. coisas, Não. né? E a eu maturidade vejo que a também. maturidade que eu estou hoje, o doutorado veio alinhavar todos esses 20 anos de estudo, que não são poucos. Não são. Não 20 são anos é poucos, muita são- coisa. Imagina muita tanto coisa. conhecimento. São tanto muitas de especialidades diferentes, né? Não São. é 20 anos numa coisa. Especificação, Não, porque é. quando você fala da naturopatia, você vê o leque que tem de coisas que a gente não entende para chegar no tratamento, né? Você pode encaixar na naturopatia, Você pode- acupuntura, massagem, aurículo, iridologia, biorressonância, bioenergética, Gente. tanatologia. Essa bioenergética foi o que você falou pra gente lá no seu espaço? Daquele Não, que você é a media- biorressonância. A biorressonância biorressonância. também é um aparelho que faz, vamos dizer, um escaneamento do seu corpo, como a íris, Sim. tá? Só que é um aparelho onde a pessoa segura um eletrodo e através da quentura da mão dela, o computador ele vai, dentro do programa da biorressonância, ele tem gravado todas as vibrações de um órgão saudável. Para ficar Sim. mais fácil Legal. para entender, um QR Code. Um QR Code saudável do fígado, do estômago e assim por diante. Quando a pessoa vai colocar a mão no eletrodo, o que acontece? Pela vibração da energia da quentura, o programa ele vai medir e vai perceber essa vibração tá Não uma tá vibração correspondente. que está fora da vibração saudável de um fígado. Então, em todo o programa vai fazer uma leitura desses órgãos todinhos. Também é uma predisposição lá. Tá? Ele não vai diagnosticar uma doença como uma ressonância magnética, Sim, tá? sim. E nem um ultrassom abdominal.
É diferente. Então, as pessoas têm que entender bem isso. Ela até ajuda a medicina em si. Sim, Ela sim. acaba É uma ajudando a medicina. prevenção. É uma prevenção. É uma prevenção. Sim, é um quando ensinar você a tem, cuidar. e quando você tem ali, você tem a identificação, olha, eu tenho predisposição. Quando eu vou no médico, eu falo assim, olha, eu queria ver como que tá essa parte do meu corpo, porque eu acho que eu tenho uma E predisposição. até se cuidar na questão de alimentação, Sim. do estresse, que também tudo Sim. isso influencia a pessoa a desenvolver aquela doença ou não, Sim, né? Se aparece uma pessoa com esquizofrenia, sim. por exemplo, como já apareceu. Eu quero tirar o meu irmão do tratamento dos remédios que são fortes, enfim, eu falei assim, eu não faço isso. Uhum. Essa é a Nenhum responsabilidade. profissional Parte da minha responsável. área pode fazer isso. Sim. Como assim? Eu falei, esquizofrenia precisa de um remédio De uma alopático. intervenção maior, né? É. Tá? E outra, se você quiser fazer alguma técnica comigo para acoplar com o tratamento do psiquiatra, ok. Ok. Porque nós dois temos que andar junto. Eu tô Isso. para somar o meu trabalho com o dele. Sim. E não para tirar ele do trabalho. A mesma coisa acontece com um psicólogo. Sim. Tem coisa que não está na minha alçada, eu passo para frente. Sim. Eu fiz pós-graduação em psicologia transpessoal. Uhum. Isso, qual é o significado dessa? A psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia. Tá? Na psicologia transpessoal, a gente estuda todas as religiões. Uhum. Que legal. Porque quando você vai ao consultório, se você tem a tua crença é da Umbanda, Uhum. eu preciso falar a tua língua. Sim. É verdade. É isso mesmo. Se você é adventista, eu preciso conhecer como que é o movimento de um Sim. adventista. Então, na psicologia transpessoal, nós temos abertura para trabalhar com isso. Uhum. Também tem florais, Sim. a gente trabalha com florais, tem aulas de meditação. Então, é uma quarta força da psicologia que a gente pode ir ajudando a pessoa com essas técnicas. Sim. Mas não sou uma psicóloga, Sim. né? Eu só coloco o conhecimento adquirido na psicologia transpessoal para ficar mais fácil a minha comunicação com a pessoa que eu estou E a atendendo. direção também acaba direcionando a pessoa no entendimento do que ela está vivendo, que é a vivência dela. para ela sentir a importância desse profissional também no cuidar do nosso corpo, né? Do nosso corpo físico e do nosso corpo emocional. As pessoas precisam começar a olhar esses profissionais com mais carinho, com mais atenção. Sim. Não só no momento de pós-pandemia, porque eu adquiri Sim. uma Aham. síndrome do pânico, agora eu preciso. Não. Todos nós precisamos desses profissionais para ajudar na administração do nosso estresse. Da vida, né? Da vida. Da vida, que é isso que você falou no começo. É você entender a vida, a forma de viver para ter uma boa morte. Sim, É para ter uma entender. boa vida, É, viver tranquilamente, né? Curtir e não achar, eu estou com 56 anos, não vou fazer um doutorado porque eu já não tenho mais idade para isso. Sim. Como não? É verdade. É isso mesmo. E você sabe que, assim, a gente entende que a pessoa ela precisa estar bem energeticamente, emocionalmente, para ela entender esse empoderamento de chegar e falar, olha, independente da idade que eu tenho, eu vou avançar e chegar no meu objetivo. Inclusive, quero mandar um beijo para a vovó Janete, que Tá esteve aqui com a assistindo, gente, ela está tá assistindo assistindo a também. gente aqui. Um beijo, Beijo, vovó vovó. Janete. E ela deu uma lição pra gente aqui, Sim. falando sobre a experiência de vida depois dos 50 anos. Hoje ela tem 74 anos. E assim, nem todos conseguem chegar por si só. E precisa muito de um profissional da área. Eu vou falar da saúde mental de uma forma geral, porque a saúde mental, ela traz saúde para o corpo, ela traz saúde Tudo, para né? A nossa o teu cabeça redor, comanda tudo. para convivência familiar, para convivência profissional, para a mulher. Viver em sociedade você precisa, né? É, e precisa, ninguém vive sozinho, doutora. Nós somos um ser sociável. E a gente precisa entender essa convivência, entender quem somos nós, quais são as nossas dificuldades, tratar sobre essas dificuldades para a gente conviver com o outro e respeitar, né? Respeitar e assim, a individualidade, as opiniões e tudo mais. e para você chegar no seu objetivo, o Dona de Mim, ele fala muito sobre empoderamento feminino. E as formas de chegar nesse empoderamento, que são várias vertentes. E quando uma pessoa ela não consegue sozinha ter essa força emocional, espiritual, física para chegar, às vezes, num sonho que ela tem, ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação.
E é muito bom ter você aqui hoje com a gente. Opa, obrigada. Viu? É muito obrigada. bom poder contribuir, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Para mim mesma, a Loredana falou que você falou, eu preciso, porque eu tenho... Eu acho que, assim, hoje, aos 46 anos, eu também tenho. Porque a mulher, ela oscila muito, né? Tem época da vida que ela tá bem, determinada, forte, vai. No dia seguinte quer ficar na cama, não quer aparecer para ninguém. Eu não sei se vocês são assim. Eu tenho dias que eu sou super empoderada, saio, levanto, me arrumo, maqueio, vou pra... Tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Mas eu também aprendi todo nesse meu processo. Para você também foi um processo de autoconhecimento, né? Sim, são 20 anos que eu venho estudando e que eu venho aprendendo e me conhecendo a cada dia. Né? Eu falo que a pandemia, para mim, foi o boom da minha vida. Porque foi, eu acho que o momento que eu mais estudei. Olha. O momento que eu mais fiz cursos e pós, terminando, a mente querendo produzir, foi onde realmente acho que eu mais me empoderei. Você se alimentou, enquanto as pessoas se alimentavam de fast food, você se alimentou de conhecimento. Eu sempre tô. As pessoas perguntam, Silvana, como você dá conta? Marido, casa, consultório, filhos, os cachorros, doutorado. As filhas, graças a Deus, são lindas, maravilhosas, devem estar me assistindo. Não me dão trabalho. Isso que é bom, né? Contribui. Não me dão trabalho, contribui, me dão força. Você é mulher, doutora Silvana. Sim, mulher, ela consegue. Mulher consegue. Tem dia que a gente também fica, né? Cansada, né? Aí quando, por exemplo... O autoconhecimento é uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa. E quando surge essa questão do cansaço? Porque você mesmo com todo esse conhecimento, com todo esse estudo, você se recua um pouco? Eu tenho um profissional que cuida da minha saúde emocional. Que legal. Todas as pessoas que lidam diretamente com o público... Com o outro, né? Deveriam ter. Qualquer área, gente. Sim. Porque nós temos que administrar a nossa emoção para conseguir fazer um trabalho da melhor maneira possível. Sim. Tá? Então, eu sempre tive um profissional para me acompanhar. Sim. Desde quando eu trabalhava só com a educação. Né? Você trabalhar com professores, trabalha com pais. Eu cuidava da parte de orientação. Orientação é o quê? Administrar o emocional das crianças, do pai, da mãe, da família. Dos professores. Manter um ambiente harmônico dentro do colégio. Imagine uma mulher estressada. Não gera. Ia desandar todo mundo. Todo mundo. Imagine o grau de estresse que ia gerar. Porque quando a gente está falando de energia, se você está com uma energia negativa, você transpassa isso para o outro, né? Não tem jeito. Eu tenho saudades da época que eu trabalhava com escola, era muito, muito legal, né? As pessoas falavam, os professores, né? Silvana, a gente sente o seu cheiro passando pelo corredor. E o seu toque-toque do sapato já anuncia que você está passando. Aí era assim que os alunos, Silvana no corredor. Já vamos entrando. Ela não gosta que fica para fora na porta do colégio, da sala de aula. Então, eu não precisava me estressar. Sim. Eu imagino a importância desse trabalho, com adolescentes. Imagina se a gente tivesse todas essas informações, tratamentos e conhecimentos na adolescência, como a nossa vida não seria diferente, né? Eu tenho alunos que foram meus alunos. Você tem alunos hoje que foram seus alunos da época? E você sabe que, assim, olha uma coisa interessante que você falou. Eu continuo cuidando do emocional. E uma coisa interessante que você falou. Eu não preciso me estressar para as pessoas saberem que sou eu. E saberem. Demonstrar autoridade. E autoridade, né? Eu nunca saberem. Precisei dentro de uma escola fazer isso. Gente, já pensou? Você era não muito interessante. Os professores do último colégio. Você não gritava, não entra pra sala. No último colégio que eu trabalhei, que eu fui orientadora educacional, era um colégio que tinha vários prédios, então eu tinha que ficar andando em cada um deles para administrar o movimento dos adolescentes. Eram quantos alunos nessa escola? Eu não vou lembrar quanto que era agora, não sei se chegava a 2, 3 mil alunos no colégio. Deus. Era de manhã até o finalzinho da tarde, ensino médio. É muita gente. Então aí você tinha todos aqueles alunos dentro do anfiteatro, era muito interessante. Os professores chegavam, gritavam, vamos ficar quieto, que não sei o que, não sei o que. Aí eu chegava, porque lá eu tinha que andar de salto. Tinha que andar de salto, aí eu
toque, 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 toque. Ele já toque, sabia. toque. Olha a Silvana subindo, olha a Silvana subindo. Eu chegava Aquele no alvoroço. teatro, no palco, eu ficava só em pé. Aham. Só olhava e ficava. Aí, cutucava um, outro. Quando eu vi, o anfiteatro inteiro estava em silêncio. Olha isso. Gente. Nesse período você já tinha esse estudo? Da iridologia? Não. Não, assim, um conhecimento holístico. Tinha. Já tinha conhecimento. Então você Eu já aplicava comecei isso. com isso, foi, para vocês terem uma ideia de data, foi em 1999. Nossa. Nossa, faz tempo. Houve evolução disso? Como que você vê de 99? A iridologia pra eu hoje? conheci nesse último colégio que eu trabalhei, que foi em 2010, que a diretora do colégio, eu estava com uma questão de fígado que estava me incomodando, eu achava que era fígado, né? Por conta do local. Uhum. Aí ela falou, Silvana, vamos comigo num iridólogo? Eu falei, nossa, o que é um iridólogo, Isso né? em 2010. 2010. Gente, eu pensei que era agora, recente. Tipo, 2 anos. 2010. Aí foi, inclusive, mesmo assim, tem poucos ainda iridólogos Sim. aqui em São Paulo. Uhum. O foco maior é na região do Sul. Do Sul. Meus professores são todos do Sul. do Sul. Curitiba, Santa Catarina, né, eles são todos daquela região. Silvana, deixa eu só lembrar uma coisa. A gente tem o WhatsApp para o pessoal fazer perguntas. Ah. Então, tá aparecendo aí para vocês. O WhatsApp, vocês podem mandar as perguntas aqui que a doutora Silvana vai responder aqui algumas com a gente. Certo? Olha, isso é legal, interagir com a gente. Vocês que têm alguma dúvida sobre esse assunto, né? E são várias, viu? Eu imagino. Aham. Eu imagino Tem que vai muito- bombar. Então, naquela época de 2010, o que teve de diferença para agora, quando eu fui fazer a minha análise, a televisão era a televisão tubão. Sim. Eu não tinha acesso, não tive acesso à primeira foto da minha íris, então eu não tive uma noção de como era. Uhum. Aí ele só falou que não era a questão de fígado, que eu tinha que fazer um exame de ultrassom abdominal para ver como estava a minha vesícula. Então Sim. foi em 2011, se eu não me engano, que eu fiz a cirurgia de vesícula, porque eu estava com 9 pedras. E você chegou a fazer... Nossa. Olha, então foi identificado. Acabou. É, ele né? só pediu, ele não falou, você está com pedras. Ele Sim. falou, vai visitar para ver a possibilidade de você estar com pedras na vesícula. E aí partiu daí... A partir daí eu me apaixonei, fui pesquisando essa questão de fazer curso. Os cursos são bem caros, Sim. então na época mesmo que eu conheci, eu não fiz o curso naquela época, né? Então eu fui deixando, fui olhando, mas sempre me atualizando das escolas de iridologia, que na época também não eram muitas em São Paulo. Né? Aí eu conheci o meu primeiro professor de iridologia de Curitiba. Um grupo muito bom de iridologia também em Santo André. Santo André legal. aqui. Santo André tem uma escola de iridologia muito bacana lá em Santo André também. Fiz os cursos de florais com Sim. eles, tem uns florais na região também. Foi Então uma tem muitos complementação. Foi. Uma complementação. Um estudo complementando o outro. Aí depois eu cheguei na pós-graduação para ficar mais segura, pautada profissionalmente pela lei Sim. e tudo mais, né? E doutora Silvana, tem alguma paciente sua que você fala assim, nossa, esse tratamento com essa pessoa me surpreendeu? Tem alguma, assim? Tem, eu acredito que tem várias, tem, né? porque Mas assim, aquilo- alguma, assim, pra gente até passar para as pessoas... Exemplificar, né? Exemplificar, assim, assim, te surpreendeu. Olha, ela chegou assim, porque a gente chegou aí lá no seu espaço e a gente viu uma evolução naquele documento que você apresentou pra gente, que é a ressonância, né? Uma ressonância. E assim... Do Rio Douraco. Isso. Rio Douraco, Rio que Douraco. é um meditor de energias da também energia. dos meridianos. Mas assim, você viu alguma Alguma delas, qual que você que me te me surpreendeu, te animou, me animou? surpreendeu? Porque é muito individual, né? De pessoa Sim. para pessoa. Então, um trabalho de autoconhecimento, tem umas que podem durar uma evolução, 18 anos, 3 anos, outras 2 anos. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Sim. De como ela se movimenta na vida. Isso também inclui a questão familiar. Sim. Porque se a família já tem um perfil de movimento, Ela vai... ela vai seguir aquele mesmo movimento, tendo a dificuldade de se movimentar, de ir para o novo, de evoluir.
E eu não posso ficar cutucando e provocando que a pessoa faça isso mais rápido. Depende Se do ela tempo dela, acompanhar né? o tratamento também, né? A pessoa tem que fazer a florais, por parte exemplo, dela. porque às vezes a pessoa acha que ela faz milagre, né? Sim, vai lá, não, vai fazer não uma é consulta, varinha de Não é condão. milagre, na vai lá, verdade. faz uma consulta depende e já do sai tempo com o dela. problema resolvido. Não A é assim, maioria né? vai buscar acreditando isso. Eu imagino. Tá? Saiu de um psicólogo, saiu de um psiquiatra, saiu de um médico com um problema XYZ, achou que estava demorando demais, que não foi resolvido do jeito que ela queria, vai procurar um naturopata ou um terapeuta holístico, né? Então, e não é assim, nessa rapidez Chega que lá, as acha que é pessoas de- querem. Porque nós vamos fazer um trabalho aprofundado, como se fosse uma E arqueologia. quando eu falo autoconhecimento, porque a pessoa ela vai ter o autoconhecimento, ela mesma precisa identificar, né, quais são os sentimentos que estão levando ela àquela Ela precisa situação. querer. E ela precisa querer. E assim, é um processo mesmo. E às vezes é um são processo. hábitos de pensamento e de comportamento que a gente tem há anos. Sim. Por exemplo, há Seu 29 tataravô. anos. Isso. A Iris tem um muito mais módulo do que dá que para ver isso. O que? Sério? As questões hereditárias, não, pessoal? Emocionais. Emocionais dos antepassados? Sim. Nossa, já pensou, hein? Gente. Porque aí a maneira que eles se movimentavam lá em Vem a 1800 e tralalá, Veio energia. vem passando a postura, o movimento, os valores de pai Padrão pra de filho comportamento até, também. Sim, até chegar na nossa geração. Sim. E às vezes a gente se pega fazendo alguma coisa que os nossos pais falam, eu não tô fazendo igualzinho. É, e às vezes é o que a gente critica, É o inclusive, que- né? Eu acho que é principalmente isso, Loredana. O que a gente mais critica é o que a gente é o que pega. a Você gente acha faz. que de uma hora para outra você vai conseguir resolver isso com uma varinha de condão? Não Milagre dá. você ainda não faz, né, Silvana? Não, milagre não. Então, assim, Dá muito trabalho. o Eu resultado desse tratamento não é imediato, não, Não adianta é- as pessoas é de serem pessoa pra imediatistas, pessoa. nem adianta. Tem que ir contra É a de cabeça pessoa mesmo. pra pessoa. Tenho pessoas, sim, que conseguiram, em 3 anos que frequentam o espaço, mudar de vida, assim, Surpreendentemente. surpreendentemente. E por conta dessa pessoa, o meu movimento no consultório também modificou. É legal, vai fazendo um complemento também, vai fazendo Porque a maneira troca. que eu direcionava, ela me puxou para... Eu estou necessitando dessas informações. Eu falei, poxa, não eram essas informações que eu queria colocar dentro do meu espaço. Como, por exemplo, a questão de religião. Falar mais afinco sobre o assunto. Sim. Né? Não queria colocar isso dentro do meu trabalho. Mas cada um é cada um. Sim. Eu sei trabalhar com isso, eu Sim. sei falar sobre esses assuntos e ajudar a direcionar para o caminho que a pessoa está necessitando. Mas era um item que eu não queria pôr. Uhum. E a própria aluna me puxou para esse caminho. Eu falei assim, eu não posso deixá-la. Sim, Porque a querendo ou informação. não, Sim, esse uma coisa é auxílio. ligada na outra, né? Uma coisa está ligada na outra. Principalmente a pessoa que ela vem com conceito religioso, espiritual, ela vai querer fazer comparação. Sim. E aí, quando ela entra no espaço e ela faz uma comparação, eu vou dar um exemplo. Eu fui evangélica, né? Hoje sou cristã, fui evangélica. E eu sei que dentro de um estudo e da convivência, do que eu aprendi na religião, quando a gente estava conversando, eu entendi que tem alguma ligação o que você está falando. Tem coerência o que está falando, que eu aprendi na religião, porém eu não desenvolvi lá, por falta talvez de conhecimento ou de especificação, mas quando você me fala, eu consegui fazer uma ligação. Então, isso é interessante. Então, a pessoa, quando ela chega com conceito religioso, ela faz isso, ela faz esses comparativos, porque ela já ouviu falar, talvez, de uma outra forma, mas ela está vendo agora mais específico, de forma específica. Eu falo que as minhas alunas, elas me ensinam bastante. Sim. Da mesma forma que eu transmito todo o meu conhecimento para elas. Elas também me instigam a buscar mais, né? Então, essa aluna em especial, por pouco tempo no espaço, teve um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento espiritual, o movimento da vida, a maneira de olhar a vida é emocionante. Nossa, que Foi legal. ela que fez os fuxicos. Ai, lá que no- lindo, naquele aquela painel que a gente de tem. de fuxico. Sim, Ela, assim, ela me encanta ver a evolução dela, sim. né? E por ela ter uma religião específica, eu falei, gente, como que eu vou chegar
até a alma dela, para ela entender tudo que ela está vivenciando. Sim. Então é aí que entra a psicologia transpessoal. O meu conhecimento, por ter estudado um pouco de cada religião, que é um assunto que eu gosto muito, que é estudar todas elas, eu consegui entrar de uma maneira que não fosse agressiva Ao que ela Gente, isso acredita. é muito importante. ao que ela né? acredita, entendeu? Então, ela não deixou de pertencer àquela religião que ela foi batizada, Sim. que ela cresceu, que a Sim. família cresceu, mas eu mostrei de uma maneira carinhosa outras maneiras de ver. Isso é muito legal. Ó, chegando aqui as primeiras perguntas Ai, de que vocês. legal. Ó, essa aqui é Fala. interessante. A Silvia Roberta perguntou se a avaliação da íris é para pessoas de todas as idades ou se tem alguma restrição. A partir dos 7 anos. A partir do 7. A partir Porque dos tem a 7. formação da Porque íris. ainda está em formação. Tá. Ah, legal. Legal, A obrigada, partir dos 7 Silvana. a gente consegue. E elas já querem saber onde é o seu espaço, onde você atende. Isso é bom. Não tem como. Não. Ouvir a história, Não. a experiência Isso é muito- dela, todos os benefícios e não querer passar. Querem não tem participar. jeito. Você tá aqui perto da gente. Curioso? Mas o importante que as pessoas têm que sentir tem que fazer a parte dela. Tem. Uhum, sim. Elas têm que entender isso, né? Elas têm que entender isso. E que lá eu não vou prever se você vai ter o problema do seu bisavô, se Sim. você não quer ter. Eu vou te ensinar. Você tem a predisposição, sim. A sua responsabilidade qual é? Cuidar da tua parte física, com alimentação, atividade física, que todo médico fala, Sim. tá? Da sua parte emocional. Sim. Porque se você der o gatilho, você pode sim despertar essa genética sua. Sim. Então a responsabilidade é da pessoa. Sim. Eu dou toda a parte de recomendação terapêutica, tá? Que na parte alimentar a gente não é a mesma orientação de uma nutricionista. Uhum. Chama-se trofoterapia. Que já é um outro item. É um Que a gente tá aprendendo aqui hoje, hein, eu não Andréa? consigo falar todos. Você viu que na apresentação eu não consegui falar Trofoterapia é a terapia através do alimento. do alimento. E aí, por isso que entra a questão do nutrólogo. O nutrólogo é diferente. O nutrólogo ele já tem a especialização médica Para suplemento. para suplemento Tá, também. entendi. Tá? Mas ele também orienta Sim. fitoterápicos, dependendo do nutrólogo. Sim. Ele vai direcionar o O trabalho conceito que ele dele. tiver de Outra tratamento. pessoa quer saber onde fica o seu espaço e como faz para entrar em contato com você. Doutora, você pode ficar à vontade. Tem aí na bio que vocês colocaram, Sim, compartilharam, lá no nosso Instagram. né, no Instagram de vocês, lá tem o link Como que é o direto. seu arroba? Silvana. Silvana Kuzuki. Arroba Silvana Kuzuki. Se vocês tiverem dúvida da forma como escreve, a hora que acabar a live, só entrar lá no nosso Instagram, que o arroba dela tá marcado lá. E você atende aonde? Na rua Ocapeguara, Aqui no Campo Limpo. Campo no Limpo. Campo Limpo. Ah, é pertinho. Próximo do É Piscinão fácil da acesso. Sharp, Sim. na mesma na rua do Colégio EAG. E quem acompanha o nosso Instagram viu o tour que nós fizemos por Viu. lá, né? Que nós mostramos, é um espaço É um delicioso. espaço maravilhoso. A gente Gostaram já entra, já tem uma bastante energia. do vídeo de Já vocês, tem uma como- energia, Ah, legal. já tem uma energia boa, uma energia. Agora, doutora Silvana, uma questão que eu queria saber. A gente fala sobre empoderamento feminino. Você acha que esse tratamento, esse acompanhamento, para quem se permite, a mulher ela chega no empoderamento? Opa! Não tem como Sim, não chegar. não tem né? como. Não tem como. Chega no Chega. empoderamento. Dentro da escolha Isso, dela que todas elas que fazem parte do espaço me mostraram, porque nem eu tinha noção disso. olha isso. Nem eu. se Nem eu sentem- tinha noção se que o meu sentem- trabalho estava fazendo essa diferença tão grande na vida delas. Tem muitas que passaram por lá, que estão num movimento assim encantador. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Encantador. Meninas. Sabe, se empoderando para resolver coisas mal resolvidas, Sim. para fazer escolhas diferentes. Mudar de vida, que é Na o que a gente sempre vida, fala mudar aqui também, de- né? Às vezes a pessoa tá presa numa situação que ela não sabe como sair, Sim. e justamente porque ela não sabe a origem Sim. dessa situação, né? E com isso tudo ela consegue. Isso é muito É como legal. as meninas falam lá. Elas se sentem acolhidas. Acolhidas. E lá você tem um grupo, né? Tem, é o grupo de sábado de yoga,
que é aí aonde a mulher que quer se aprofundar mais precisa querer. Sim. A gente não muda nada na vida se não... Se você não der o primeiro passo, eu né? quero simplesmente falar com força, né? Decretar, com firmeza. Eu quero. Não pode ser aquele quero desnutrido. Sim. Tem que ser um quero com força. Todo o processo começa. Com simples eu quero. Eu ouvi uma vez que você tem 2 opções para mudar de vida e quando você chega no fundo do poço. Uma é morrer ali, a outra é impulsionar e subir. Então, esse impulso é que precisa existir para que você queira mudar, transformar a sua vida, e é possível. Eu falo lá nas aulas que você tem a escolha assim e não precisa chegar no fundo do poço. Não. As pessoas Tem precisam muita gente que aprender chega, doutora, que você acha? não, você pode fazer a escolha antes. Sim. Você não precisa chegar lá no fundo do poço para falar, eu não tenho mais para onde ir, para É onde como eu a vou. gente estava falando da saúde. Às vezes a pessoa espera ter uma doença para depois querer Procurar o tratar. tratamento, né? Precisa? Não. Não Ela precisa. consegue fazer a prevenção antes, né? Ela consegue fazer a prevenção antes. Vai dar trabalho? Vai. Não vou Vai. falar para você que não vai. Você vai Vai. ter que modificar a sua maneira de agir, De pensar. de pensar, olhar para suas crenças, Sim. olhar para sua família, olhar para sua árvore, tudo que você vivenciou e ressignificar tudo aquilo. Ressignificar. Hoje eu postei algo É, sobre eu vi. ressignificar e eu acho que é uma palavra que a gente precisa usar muito. É a gente liberar o conceito sobre ressignificar, porque ele é muito importante para a gente transformar a nossa vida, transformar nossos pensamentos, nossos conceitos, e a gente precisa quebrar tabus. Sim. Porque Às vezes enquanto dentro a da gente, nossa própria cabeça, a nossa né? crença, ela limita muito a gente. E a gente precisa ter uma abertura total para a gente entender que processo é esse. Espera aí, Se ter permitir, curiosidade. né? Você que vem da educação, é ter curiosidade. Porque quando a pessoa ela é curiosa, ela quer aprender, ela quer conhecer, ela quer saber mais, ela se permite e ela sai do tabu. Ela sai do preconceito, ela começa a entender o conceito e ela pode se libertar. Eu né? falo que eu sou o que eu sou hoje pelas pessoas que passaram na minha vida. Eu tive pessoas, profissionais, patrões, que eu devo muito a eles. Então, a gente tem que olhar para todo esse movimento Sim. que a gente passa, que nós Sim. passamos pela vida, e pegar os itens que são interessantes para você. Sim. O que vai fazer parte do seu objetivo. Sim. Porque todos vão com objetivo, né? Independente da forma que chegam, mas todos têm objetivo, todos têm sonho. Não existe sonho simples ou sonho grande. Todos Sonho têm é sonho, sonho, né? sonho é sonho. E eu acho que quando chega para poder entender a somatória disso tudo, para chegar no objetivo, é a construção da escadinha, né? É a construção eu vou chegar a alcançar o meu objetivo, eu vou construir as minhas Você escadinhas. tanto pode subir um por um, Sim, que eu falo, sim, é uma escolha sua, eu tenho que respeitar, não posso Sim. interferir na sua escolha. Mas você também pode subir de 2 em 2, Sim. de 3 em 3, que é aí que você ouve o salto quântico. Uhum. Né? Num salto quântico, você pode mudar a sua vida de um dia para o outro. É verdade. Mas aquela força tem que vir internamente. É essa energia que precisa André, ser o pessoal tá amando Ai, a que entrevista. coisa boa. Tá chegando perguntas muito legais. Sim, Ó, tem perguntaram mais algum? aqui. Por que eu estou acordando às 3 da manhã? Isso pode estar ligado ao estresse? Não, isso já está ligado à acupuntura. A acupuntura? Isso. Cada órgão na acupuntura, que o corpo ele tem, se vocês forem pesquisar na internet, meridianos da acupuntura, Uhum. vocês vão ver uns desenhos, uns caminhozinhos que percorrem o corpo todo, Sim. tá? Então, cada órgão nosso tem um meridiano. Uhum. E esse meridiano, ele dá sinais no nosso corpo de que ele está precisando de uma ajuda. Ou ele está com a energia muito estagnada por conta do estresse que ela perguntou. Sim. Você pode estagnar a energia do seu corpo, sobrecarregar. Quando vocês Sim. estão com muito serviço, vocês não ficam sobrecarregados? Sim, aquele que passa da linha dos 50. Atola de serviço, nossos órgãos também. Então, Sim. imagine vocês num pico de estresse, cansada no serviço, um monte de coisa que não dá conta, ele vai sofrer. Sim. E esse horário que ela colocou é o horário do fígado. Ah,
Então tá ligado ao fígado. Tá ligado ao fígado, tá? Então, o que que pode ser? Nesse horário, o fígado, ele tem uma função específica, que o coitado não faz. Que seria a desintoxicação do nosso corpo. Sim. Pelo fato da gente não ter de nós não termos um horário adequado para a alimentação, que nós não deveríamos comer tão tarde, comer coisas tão pesadas, tá? Nós deveríamos comer como na época da minha avózinha, 6 horas da tarde. Sim. A última refeição, 6 horas? A última refeição às 6. Das 6 até umas 7 horas, tá? Nossa, Então, o que acontece? O fígado, ele não faz a desintoxicação porque ele tem que ajudar na digestão. E aí, às 3 horas é o horário que ele desperta para falar assim, olha, eu preciso trabalhar. É o horário que ele fala assim, ó, ou você toma conta da sua saúde, eu vou dar um chilique aqui e você vai... É ele acordando para falar, ó, eu tô aqui, eu tô puxar a sua perna, que problema de ciático é isso. É problema de fígado também te puxando com uma criancinha rebelde. Então, quando a pessoa sente aquela dor na perna, na batata da perna, vai... Então... a gente pode falar que o fígado é mulher, né? Porque, vou te acordar. Tô aqui, viu? Tô aqui. Você tá me provocando, eu vou te acordar. Aquela mulher, aquela mãe chata, mamãe paciência, que fica lá te cutucando. Sim. Né? Aquela esposa que fica no pé. Aquela esposa que vê o marido tão dormindo, o que será que ele tá sonhando? Acorda! Acordar. Ó, a Cássia quer saber se o naturopata pode fazer prescrições além dos métodos naturais. Na naturopatia, nós podemos trabalhar com os florais quânticos, fitoterapia, ortomolecular, que esse é um outro item que eu também faço, ortomolecular, um terapeuta homeopático, também dá. Que mais? Na parte de alimentação, eu posso orientar com relação à medicina chinesa, tá? Ou a trofoterapia. Agora, a parte de função de nutricionista, não. Aí eu já não posso. E o João? O João tá estressado. João? Ai, Qual a João, sugestão para tratar o estresse? Varia? Estresse varia. Tem que conhecer o movimento da pessoa. Porque o estresse pode ter diversas origens, é isso? Para ocasionar? Ah, tá. Aí eu tenho que conhecer o movimento da pessoa. E essas origens, quando ela desencadeia o estresse com uma certa frequência, trata o estresse ou as origens? A origem. A origem, porque daí você tem o controle do estresse. Você pode... Porque assim, no nosso dia a dia, a gente pode se estressar com alguma coisa. Normal isso. É o que eu falo, a gente precisa saber se você está passando por um movimento muito estressante, se você fica umas horinhas naquele movimento, ok, todos nós vamos passar por uma chuva. Você só tem que levar um guarda-chuva, uma galocha, uma capa de chuva. Agora, você ficar naquele movimento, batendo na mesma tecla, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí vai indo, você pode gerar nesse quadro não só um estresse, mas uma depressão, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, uma mente acelerada, enfim, tem um monte de coisa para nomear. Aí tem que tratar a origem disso. Bacana isso, né, Loredana? O que você tá achando? Demais, nossa, é coisa que a nossa cabeça é tão complexa que eu acho que... A mente, né? E controla a nossa vida sem a gente saber. O inconsciente, né? Controla as nossas ações. O aceleramento, as mídias, o surgimento de tudo isso é maravilhoso, facilita a vida da gente, sim. Claro. Mas nós ficamos presos por muitas horas num celular, num computador. Sim. Você não para curtir um almoço, você não para curtir a tua família, você não para curtir um bate-papo com o seu amigo. Você sempre está direto com o celular junto com a mesa. É uma dependência isso também, né? E quando a gente trabalha com isso é muito pior. E tem que haver uma desintoxicação também, né, Loredana? A Loredana, você tem experiência no marketing, nesse mundo digital, né? Eu imagino você. O celular é quase um membro do meu corpo já, de tanto que eu fico com o celular na mão. Questão desse seu pensamento rodando, né? Ainda mais a sua íris linda, maravilhosa, também tem sinais. Já tem sinais disso. Eu preciso ir lá também me consultar. Então, isso também é um sinal de que você precisa porque triplica. Porque, assim, essa geração, ela facilitou muito a vida da gente, a comunicação, né? Agilizou muito o processo. Porém, ela trouxe também esse conteúdo tóxico da nossa vida. Por isso que a gente precisa aprender a administrar tudo isso.
Nós queremos engolir tudo isso de uma vez só e não faz bem. E isso também o nosso estômago tem que digerir. O nosso digestório, coitadinho do nosso fígado, ele também tem que digerir tudo isso. A maneira que você se movimenta, a maneira que você lida com as suas emoções, a maneira que você lida com os problemas no seu serviço, com seus problemas familiares. Tudo isso contribui para o seu corpo. É verdade. Eu tô toda errada, Andréia. Tô vendo aqui. A alimentação tá ruim, não tô fazendo exercício, grudada no... Precisa. A doutora Precisa. Silvana vai ter trabalho comigo, viu? Ó, temos outra pergunta. Fiz uma cirurgia nos olhos recentemente. Isso dificulta de alguma forma identificar ou fazer um diagnóstico pela íris? Bem lembrado essa questão de cirurgia. Na íris, os sinais que aparecem na íris são todos de situações que nós vivenciamos. Tem a parte hereditária, tá? Do movimento hereditário, pai, mãe, a sua árvore inteirinha. Mas também aparecem sinais mediante o que você vivencia. Se o teu pico de estresse for grande, ele vai fazer alguma marca ali. Aí, por exemplo, um acidente de carro. Tá? Uma separação. Um trauma. Tá? Um trauma forte. O que acontece? O sistema nervoso, ele vai ter que manter aquele teu corpo funcionando. Então, ele vai deixar marcado lá na tua história. Aquela tua vivência. Tá? A única coisa que o sistema nervoso não consegue registrar lá na íris é o quê? Uma cirurgia. Eu fiz a vesícula. Tá? Se eu for tirar foto da minha íris, ainda vai aparecer lá a vesícula com problema. Não vai ter lá um sinalzinho específico. Você fez cirurgia da vesícula. E nem sumiria o sinal, E já nem que você sumiria tratou. o sinal. Porque isso, então não tem alteração da íris, né? A íris, ela tem uma formação e aquela para sua vida toda. O que vai aparecer, por exemplo, sinais de intoxicação. Aí muda a cor. Tá? Geralmente aparece uma cor de ferrugem, que foi aquilo que eu mostrei lá para vocês. Tem a pupila, né? A parte pretinha da pupila. Ao redor da pupila nós vamos ter estômago. Ao redor do estômago, o contorninho do desenho da pupila ali. Tem a parte de intestino. Naquela região ali da pupila que começa a aparecer mais o problema de intoxicação. Aí tratada ela altera. Aí muda a cor. Ela altera, mas essas marcas, como esses raios, não. Raios solares, lacunas, umas manchinhas. Essas não mudam. A gente fala psoras, né? Aí não. Doutora, eu vou falar. O papo tá bom. Mas é quando o papo tá bom que a hora voa. Que a hora voa. Nossa. Você sabe, doutora, assim, olha, eu quero dizer, Loredana, não sei se foi essa sensação que você teve, mas assim, de que ainda a gente precisa falar muito mais sobre esse assunto, doutora Silvana. E assim, as pessoas, elas têm uma carência muito grande do tratamento emocional, do tratamento desses traumas, das do tratamento possibilidades, dessas, do eu, o tratamento do eu mesmo, que a gente tem hoje uma carência muito grande. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a esse tratamento, a essa possibilidade, que a gente acredita que possa ser uma realidade, que possa mudar conforme o número de pessoas que vão procurar e vão crescendo demanda. Com essa questão do doutorado, principalmente na faculdade que eu estou fazendo, a intenção deles é essa. Ampliar, fazer com que o naturopata seja mais conhecido. E na região do sul, de Curitiba para baixo, já tem. Eles são bem mais vistos, inclusive em postos de saúde. Olha que bacana, já tem lá na rede pública. Isso é muito bacana. Na rede pública para aquela região tem. Então, o foco da faculdade também é esse, levar mais profissionais para essa questão da naturopatia. Né? E ter realmente um embasamento teórico. Ter um entendimento que é uma saúde pública, que faz parte da saúde pública. E formar realmente bons profissionais. Isso que é importante, doutora. Isso que é as importante. Pessoas precisam saber investigar melhor os profissionais que cuidam da saúde física e emocional deles. A gente precisa buscar conhecimento, fazer pergunta para esses profissionais, para você saber aonde você está indo se cuidar. E isso ocorre em procurar uma escola, ocorre o local que você vai morar, enfim, nós precisamos conhecer melhor. E buscar estudar mesmo quem o que faz, se quando for numa consulta saber, será que é isso mesmo que eu queria, né?
é isso, a pessoa que vai me atender, a gente tem que ter confiança. Eu Assim como a gente vai num médico e a gente tem confiança com aquele médico, é a mesma coisa. Doutora Silvana, eu acho que é tão pouco, tem muita questão. E a gente... Sabe o que eu queria lembrar? Sim. Que você vai levar a nossa caneca. Se a Andréia puder mostrar. Olha aqui. Caneca personalizada que a Tati da TMA Personalizados fez pra gente. E eu estou com a da TV das Artes. Que linda. Que é quem, né, transmite aqui o nosso podcast. O estúdio que fica aqui em Budas Artes. Então, você vai ter aí um pedacinho do Dona de Mim lá na sua casa. E eu estou aguardando vocês duas para participar da aula. Sim. Sábado estaremos lá. Aguardando vocês. Estaremos lá. No sábado para sentir esse trabalho de autoconhecimento mais aprofundado junto com o yoga. Isso vai ser muito bom. Eu também estou animadíssima. Doutora Silvana, esse aqui é um pedaço de tecido que eu vou pedir a sua assinatura. Nós vamos fazer uma rede de proteção às mulheres dona de mim. E a sua assinatura ela é importante porque ela vai fazer parte de uma rede, porque no final desses encontros que nós estamos realizando, nós vamos montar uma coxa ou uma rede. Nossa, com a participação de todas as mulheres. Você me lembrou de um trabalho que eu fiz nas 2 folhinhas aqui? Não, uma só. Isso daqui. Que eu fiz numa escola que eu trabalhei, inclusive lá na mesma rua, o EAG. Sim. Eu acho que ela deve estar assistindo. Que nós fizemos um trabalho para a Unesco. Ai, que bacana. E nós fizemos uma colcha, assim, grande, depois ficou exposta. Só que você falou da colcha, logo me veio a lembrança. E essa atividade que foi projetada pela Janete Abreu, a sua mãe Santos. que tá... Janete Santos. Isso. Eu falo Abreu porque é mãe, a gente acha que é o mesmo sobrenome. E assim, ela tem todo esse cuidado desse trabalho artesanal, mas que tem um conceito muito importante, que é essa rede mesmo. A gente significar essa rede de proteção, né, às mulheres. Quando a gente fala do empoderamento, que entra todo esse cuidado da parte emocional, da parte do eu, ele é muito importante. E a sua presença com a gente aqui, ela tem uma contribuição tão grande, doutora, que eu quero te fazer um convite. Assim como eu fiz para a vovó Janete. Eu quero te convidar para você ter um quadro com a gente. Olha que chique! Olha aí, Beth, minha priminha, que deve estar assistindo aí, Beth. A sua previsão, amiga? Olha isso! E qual é a intenção? A gente passar mais informações sobre como que é esse tratamento. Não, com certeza. Porque ele olha, pelo número de perguntas, Sim, né, Lore, da participação adorou, das pessoas. Dúvida, assim, a gente vê o quanto é importante a gente informar sobre o tratamento do eu. Todas as pessoas na nossa buscam região isso. tem pouco, Tem né? pouco, você doutora. colocando Campo Limpo, Taboão da Serra, E olha Embu das Artes, Sim. né? Em Bugaçu. Então, se a gente for levando... E olha só, nesse momento tem 12 mil pessoas Assistindo a e gente. tendo todo esse conhecimento. Olha só que legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Doutora Silvana, a gente quer conversar com você fora dos bastidores, fora daqui da mesa, para a gente poder organizar esse quadro. A gente, então, pessoal, pode continuar mandando perguntas, Se quiser mandar lá no nosso direct, já pode mandar que a gente vai gravar com a doutora Silvana para passar aqui para vocês. E a gente, a partir de novembro, já tem esse quadro com você respondendo essas perguntas, essas dúvidas, e a gente ampliar essa rede, porque eu acredito que dentro desse conceito, porque todo mundo fala da questão da física quântica, ou seja, de algum item desses. Porém, esse conceito nessa totalidade, você está sendo uma pioneira aqui, pelo menos o que eu entendo. Eu também. Essa questão da íris, do estudo, da energia. Então, isso é muito importante para todas as pessoas. Adoro desbravar. Isso é muito bom. Uma das profissões que eu gostaria de ter feito é a questão de arqueologia, Eu também. Quando eu era criança, meu sonho era ser arqueóloga. Já pensou? Meu sonho é ir pro Egito. Eu fico encantada com Egito, aquele né? lugar. Nossa, deve ter uma história lá. Nossa, enterrada, deve ter várias história enterrada ali, coisas. Então, eu gente. gosto Imagina, de descobrir. abrir caminhos. A história, né? A história em si, se a gente olhar, ela tem um conteúdo tão rico, que ainda está pouco explorado, né? Com certeza. Né? A gente precisa descobrir mais coisas. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que Muito agradeço. obrigada Passa pela de sua novo, por participação. favor, as suas redes sociais.
É Silvana Kuzuki, Com K, né? com K. K-U-S-U-K-E. K, isso Tá? aí. O Tá lá nome no é nosso Espaço Instagram Tarana. também. Espaço Tarana, é bem legal, fica no Campo Limpo. Quem quiser saber mais informações, como que faz para se consultar, valores, enfim, entre em contato lá no direct da doutora. Não esqueçam de seguir também, seguir as nossas redes sociais Isso. do podcast Dona de Mim, se inscrever aqui no canal do YouTube e a gente tem que falar do sorteio. É que a gente isso. vai fazer. Antes de falar do sorteio, só quero lembrar uma coisinha. Hoje, dia 31 de outubro, a gente está finalizando Outubro Rosa. Isso. É uma campanha mundial para lembrar que existe o tratamento para o câncer de mama. E as mulheres, a partir de 35 anos, elas precisam se cuidar. Elas Até precisam. antes, né? E assim, a gente tem uma informação aqui, porque assim, o diagnóstico de mulheres com câncer é muito grande. E está numa crescente. Acredita que até por câncer, qualquer né? câncer, qualquer câncer. E acredito até por essas questões que a gente discutiu, conversou aqui hoje. E a gente tem uma lei que ela prevê que todas as mulheres têm o direito de fazer exames de prevenção. Eu não sabia disso. Ninguém Sem precisar de uma de prescrição, uma prescrição médica, só ir no posto. Só ir no posto e falar, eu quero fazer um Papa Nicolau, eu quero fazer uma mamografia, eu quero fazer uma ultrassom. Eu não sabia disso. E que legal. por quê? Porque são exames de prevenção. É a Lei 11.664, do dia 29 de abril de 2008. Então, mulheres, saibam dessa informação, se cuidem, busquem se cuidar, conhecer o seu corpo, ter o direito, tem o direito já estabelecido em lei para vocês poderem se cuidar. Então, eu só espero que toda essa política pública da saúde da mulher, ela amplie. Ela amplie e que a gente tenha mais naturopatas, né? Nossa, nesse com conceito, certeza. para cuidar das nossas mulheres, para a gente chegar no empoderamento feminino. Isso aí. É isso. E vamos lembrar agora do sorteio, Loredana. Isso. Vocês, quem assistiu, né, no episódio passado, lembra que a Andrea foi assistir o musical Elas Brilham, Sim. certo? Então, se nós chegarmos a 150 inscritos essa semana, lá aqui no nosso canal do YouTube, tá? 150 inscritos no canal do YouTube, nós vamos sortear Isso. 10 convites Uhul! para assistir ao musical Elas Brilham. E, gente, Certo. olha, é um musical, Eu tô Loredana. louca pra ir assistir. É uma aluna já foi, ela falou que Nossa, foi assistir, maravilhoso. fantástico. É fantástico. Ele tá com uma temporada muito curta aqui em São Paulo. Já vai E é acabar um agora em musical novembro, com né? 7 mulheres com vozes maravilhosas, que expressam as vozes de mulheres da música brasileira, da música internacional, que foram totalmente empoderadas no seu período, no seu tempo, através da música, através da voz. E tem um grande ensinamento de empoderamento feminino mesmo. Então, gente, é um espetáculo maravilhoso, um musical maravilhoso, que todos precisam ir. E não percam esse sorteio. Ó, tem 12 mil pessoas assistindo. Imagina se essas 12 mil se inscreverem lá no nosso canal, a gente Nossa! sorteia mais do que 10, hein, gente? Gente. Desafio tá aí lançado pra vocês. Bora lá se É inscrever. só fazer um cliquezinho, né? É só um cliquezinho. Só dura Inscrição. demora É um fácil. segundo. É um já, segundo. Já avisa pras amigas, pra família, pra ir todo mundo assistir junto também, né, gente? Que é super legal. Um baita programa, né? É isso, e boa sorte pra vocês. O sorteio vai ser pro espetáculo do dia 19 de novembro, às 18 horas, no Teatro Claro, ali na Vila Olímpia, em São Paulo. E nós vamos fazer o sorteio lá pelo nosso perfil do Instagram. Então já aproveita que você vai lá se inscrever no YouTube, já deixa o seu like e também se inscreve no nosso Instagram para você participar do sorteio. É isso Certo? aí. Ou vou me inscrever, quero É ir também. isso, doutora. Vamos com a gente. E é legal falar também que quem for vai nos conhecer pessoalmente, porque É nós isso. estaremos lá Estaremos também. lá. E lá a gente pode fazer um sorteio de uma caneca, hein? Hoje já vou falar Além pra de Tati. ganhar o Tati, convite, o ingresso, vai ganhar também uma a caneca caneca. Dona de Mim. Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, essas 12 mil pessoas que tiraram esse tempo para Gratidão. assistir a gente. Muito, muito, Isso aí. muito obrigada. E até o próximo episódio Um do Dona de beijo. Mim. Até a Beijo, próxima. tchau.